Quando nós analisamos esse texto, o Senhor Jesus, ele apazigua uma tempestade. E dentro dessa temática, eu quero contextualizar para entrar propriamente na mensagem, fazendo uma pergunta: você já sentiu medo em meio a uma tempestade que parecia fora de controle? Já teve medo e perguntou se Deus se importa? Você já teve medo? Alguma tempestade que parecia fora de controle? E você já teve medo e se perguntou se Deus se realmente estava importando com você naquela situação? Os discípulos também passaram por isso, e essa história responde uma pergunta fundamental: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Lucas nos relata, porque esse evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas relata o poder de Jesus sobre a natureza com poucas palavras, mas com uma vivacidade extraordinária. Jesus decidiu cruzar o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, porque necessitava de descanso e silêncio, demonstrando que ele, como homem, precisava descansar. O lago de Genezaré, também conhecido como o mar da Galileia, é um mar de água doces. Na verdade, é um lago, conhecido também como mar. E ele fica ali no estado de Israel, a 200 metros abaixo do nível do mar. Ele está rodeado de terras planas, atrás das quais se eleva altas montanhas. Os rios penetram profundas gargantas nas planícies ao redor do mar. E é interessante que essas gargantas atuam como grandes funis que trazem vento frio das montanhas, e assim surgem as tormentas. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, como eu disse para os irmãos, ele é um mar 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. E os ventos começam a soprar naquelas montanhas, e chega às vezes tempestades de 80 km por hora. Do nada vem a tempestade, ondas gigantescas que vêm e são fortes. Até hoje você pode pesquisar sobre esse assunto, porque essas tempestades ainda existem até no dia de hoje. E nessa mensagem eu vou estar, com a graça de Deus, trazendo algumas definições sobre Jesus Cristo. Afinal, quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. E nós vamos olhar aqui essa temática. Quem é Jesus? Primeiro, ele é Senhor. O versículo 22 ao 24, porque também essa mesma passagem, ela é registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sendo que o evangelho de Marcos detalha alguns detalhes que não tem em Lucas. E quando o Senhor Jesus, quem é este homem que Jesus é Senhor? O Senhor convida os discípulos a atravessar o mar, e mesmo obedecendo Jesus, os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Olha o que diz o versículo 22, 8:22. E aconteceu que num daqueles dias, essa expressão num daqueles dias demonstra que era um dia normal, um dia cotidiano. Num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Jesus deu uma ordem para eles. Qual era a ordem? Passe comigo para outro lado, outra banda do lago. E eles partiram. E é interessante que quando nós observamos isso, que mesmo sendo Jesus o Senhor, que nós obedecemos a sua voz, porque o Senhor é que aqui conduz o seu povo, isso não nos dá o direito, não nos dá a garantia de que obedecer Jesus significa ausência de problemas. Obedecer Jesus não significa ausência de problemas. E os discípulos ouviram a voz de Jesus e foram com Jesus atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E eles estando com Jesus, veio a tempestade, porque ele está ao lado de Jesus, e mesmo obedecendo à voz do Senhor, não nos deixa blindado contra as tempestades.
Portanto, cada um de nós enfrentamos várias tempestades. Mesmo quando somos dirigidos pelo Senhor, não somos isentos de tempestade em nossas vidas. Os discípulos de Jesus são desafiados a confiar nele, mesmo quando a caminhada se torna difícil. Jesus diz para eles: vamos atravessar comigo do outro lado do lago. E interessante que eles obedeceram. A Bíblia diz que eles partiram. Não diz que alguns deles partiram, mas esse sentido desse texto demonstra que todos os seus discípulos obedeceram à voz de Jesus e partiram. Foram obedientes. Eles foram seguros, porque Jesus tinha mandado. E essa palavra, Jesus é o Senhor, do grego é Kyrios. Senhor é no sentido de, porque existem duas palavras, doulos e Kyrios. Doulos é servo. Servo não é o que nós pensamos de hoje. Servo era escravo. Isso é a palavra de servo. Doulos, servo. Kyrios, Senhor. Servo obedece. Kyrios, Senhor, manda. E Jesus Cristo, Ele é o Senhor. É por isso que João, ao escrever uma das cartas joaninas, ele diz assim, que nem um espírito que confessa, nem um espírito que não é de Deus, confessa que Jesus Cristo veio em carne, e não confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum espírito maligno, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Se você, ao analisar e orar por uma pessoa, que ela foi tomada por uma possessão maligna, e depois de você orar, você falar assim, diga, Jesus Cristo veio em carne, é o sinal. Se ela dizer que Jesus Cristo veio em carne, é porque o inimigo já não está mais nela. Porque se ela estiver na possessão demoníaca, ela não consegue declarar que Jesus Cristo veio em carne, e que Jesus Cristo é o Senhor. E eles, como doulos, como servos, como discípulos, eles ouviram a voz de Jesus e eles obedeceram. E nós, como discípulos de Jesus, como seguidores deles, nós ouvimos a sua voz. E hoje você está aqui, tanto os meus irmãos, quanto os irmãos e os amigos que vêm aqui pela primeira vez, ou outras vezes que você chegou a essa casa, mostra que você tem no seu coração a obediência, porque alguém lhe fez o convite para você vir aqui, e Jesus, por meio do seu Espírito Santo, falou assim, vai lá. E talvez você pensou, estou muito cansado, domingo, mas Jesus falou assim, vai, e a voz do Espírito Santo te convenceu, porque você deu lugar ao senhorio de Jesus, porque Ele é Senhor, e você veio aqui essa noite. Mesmo nós obedecemos o Senhor, seguindo ao Senhor, amando Jesus, observando os preceitos do Senhor, não nos deixa isentos de tempestades. Todos nós passamos ou passaremos por tempestades e tribulações. O dia mau, ele chega para todos nós. O dia mau chega para todo ser humano. E eles obedeceram à voz de Jesus. E a Bíblia diz que eles passaram para outra banda do lago, partiram, e navegando eles, Jesus adormeceu. Primeiro, quem é Jesus? Ele é Senhor. Segundo, quem é Jesus? Ele é Salvador. Primeiro ele é Senhor, depois ele é Salvador. E a Bíblia diz que Jesus, cansado, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele sendo Deus, que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo encarnou e se fez carne. Porque Jesus, para conhecer o coração do homem,
Deus, para conhecer de fato, com propriedade, o coração do homem, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio, o Verbo de Deus veio ao mundo, ele andou na terra, sentindo os mesmos sentimentos que nós sentimos. Quando ele perdeu o seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia está lá em João, quando diz que Jesus chorou. Jesus sentiu a compaixão e o sentimento da perca de um amigo seu. E o sofrimento de Marta e Maria trouxeram no coração de Jesus o sofrimento, porque ele é Senhor e ao mesmo tempo ele é Salvador. Esse Deus encarnado veio aqui à terra, palmilhou entre nós, para conhecer o sentimento do nosso coração. Isso eu acho lindo, porque ele é um Deus que estava no céu, desce e se rebaixa, tornando em forma de homem, humilhando-se em forma de homem, fica despido da sua glória, e ele vem para a terra, ele caminha. Para quê? Para conhecer o nosso coração. E a Bíblia diz que Jesus dormia, quanto homem ele estava cansado. Mesmo dormindo, ele não estava ausente. Ele estava dormindo na polpa do barco, mas ele estava no barco. Isso eu acho extraordinário, porque Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, o encarnado, ele veio à terra como homem, cansou, e ele disse para os discípulos: vamos passar para outro lado, do lago. E quando eles passaram, Jesus cansado, a Bíblia diz que Jesus na polpa do barco, ele dorme. E quando ele começa a dormir, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de águas, estando eles em perigo. Jesus dormindo e a tempestade forte. Eu fico Jesus pensando, né? O vento, tempestade alta, o vento soprando, o barco balançando e Jesus dormindo. Porque para Jesus não existe tempestade. Para ele tudo é normal, para ele, porque ele é Senhor. Ele que cria a calmaria, que cria também a tempestade. E todo mundo preocupado, e Jesus dormindo. E o sono de Jesus estava pesado, porque nem o vento acordou ele. Eu acho que eu durmo quase igual Jesus, que nem o barulho do trovão me acorda. Jesus despreocupado, dormindo, aquela tempestade forte, e Cristo dormindo, e a Bíblia diz que o barco enchia de águas. Eu acho que aqueles discípulos ficaram muito preocupados, porque o barco ele vai até um certo momento, quando não enche de água, e começou a encher de água, começou a encher de água, começou a encher de água, o vento forte, a tempestade forte, começou a encher de água, e eles ficaram preocupados. Quem não fica preocupado quando vem uma gotinha de tempestade, uma gotinha de água? Às vezes vem um probleminha pequeno e a gente já se desespera, e eles no meio do mar, uma tempestade grande, e eles preocupados, e Jesus dormindo. Aí eles falaram assim: não tem jeito não, a gente tem que acordar o mestre. Aí eles usam uma palavra que eu acho linda. Eles dizem assim: mestre, mestre. Olha o versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre. Eles chamaram Jesus 2 vezes. Epistata, epistata do grego. Mestre, mestre. Por 2 vezes eles recorrem a Jesus diante da tempestade. É por isso que Jesus disse: pedi, pedi. Ele diz: pedi uma vez, pede de novo, pedi, pedi e dar-se-vos-á.
Aí eles começaram a clamar ao Senhor e disseram: mestre, mestre, epistata, Senhor, nos acode, Senhor, faça alguma coisa, porque estamos perecendo. Primeiro Jesus, quem é Jesus? Ele é Senhor. Depois Jesus, Ele também é Salvador. E Jesus estava no barco, mesmo dormindo, Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que Ele se toma posição, levantando-se calmamente, porque Ele é o Senhor. Ele levanta. Sabe quando você acorda, quando você está dormindo? Jesus não acordou assustado não, irmãos, porque Ele sabia de tudo. Ele levantou calmamente. Mostra a terceira coisas que Jesus é. Primeiro, Ele é Senhor, Ele é Salvador, e Ele é aquele que domina todas as coisas. Aí Jesus levanta, calmamente Ele levanta, Ele repreende o vento e a fúria da água, e cessaram. Ele apenas levantou. E essa palavra de Jesus, ela foi tão poderosa, tão impactante, que ele disse em Marcos capítulo 4, versículo 39, e ele despertando, Marcos 4, 39, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o mar escuta a voz daquele que o criou. Em Gênesis diz: no princípio era o verbo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele vento, aquele mar agitado, houve uma voz que ele já reconhecia há muitos anos atrás. Ele já sabia quem era aquela voz, porque ele mesmo disse assim: haja água. Aí ele ouviu aquela voz: vento. Opa, essa voz eu conheço, porque a voz do Senhor Jesus, ela atravessa os mais altos patamares. Quando Jesus fala, todo o céu se treme e a terra escuta a sua voz. E ele disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou. E houve grande bonança. Primeiro, Jesus é Senhor, Ele é Salvador, é o que domina sobre todas as coisas. Aí houve aquela bonança. Salmos 89, versículo 8. Olha o que diz o texto sagrado. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas ao ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Olha aqui, irmãos, esse Salmo 89 já está remetendo algo que Jesus podia fazer e que pode fazer. E quando Cristo falou: quieta-te, houve bonança. Aí a Bíblia diz que os discípulos, Jesus fala assim para eles assim: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhados, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Quem é esse? E essa pergunta eu quero estar pensando com os irmãos rapidamente, e já partindo para a minha conclusão, que quero me demorar apenas um pouco nela, mas traçando algumas características dentro da Bíblia, como Jesus se apresentou na história e nas páginas da Bíblia.
Primeiro, Jesus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o que domina todas as coisas. Para Agar, Jesus foi aquele que enviou o anjo de Deus para abrir seus olhos. Gênesis 21, 14 ao 19 diz que quando Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar para que seu filho Ismael não herdasse com Isaque. Olha o que diz Gênesis 21, 14 ao 19. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou os mantimentos, uma vasilha cheia de água e pôs os ombros de Agar. Então mandou embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar sozinha uns 100 metros adiante. Não querendo ver o menino morrer, disse ela chorando. Mas Deus ouviu o choro do menino e disse: o anjo de Deus chamou Agar e disse: que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde está. Levante-te e anima-te, porque farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água, e deu para o menino beber. Jesus se apresenta a Agar, enviando um anjo, que viu o sofrimento de Agar, e ela saiu desesperada andando, comeu o que Abraão tinha dado, o seu alimento, e bebeu água. Quando acabou, ela disse: eu vou morrer, eu e meu filho. Deixou um tiro de pedra, 100 metros aproximadamente. Ela deixou o menino e disse: eu não quero vê-lo morrer. E lá o menino começa a chorar, porque Ismael era um adolescente, estava entre 13, 15, 17 anos, um adolescente. E ele chora. Aí a Bíblia diz: e Deus veio. Ele não veio nem por causa de Agar, ele veio pelo choro do menino. Deus veio. Sabe que quando nós choramos aos pés de Jesus, Jesus vem. E a Bíblia diz que ele veio, e Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água, e deu para o menino beber. O poço de água estava lá, irmã Rosilda, mas ela não via o poço de água. A água estava perto dela, mas as lutas impediam dela ver. Aí Jesus veio e falou assim: eu estou com você, vim por causa da lágrima dos meninos, vou abrir seus olhos. Quando Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço de água, pastor Carlos, que estava pertinho dela. Tem sempre um poço de água perto da gente, tem sempre uma providência de Deus perto da gente, mas às vezes os nossos olhos estão fechados, mas Jesus está aqui para abrir os nossos olhos. Para Moisés, Jesus apresentou-se a ele como eu sou. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e a Bíblia diz que Deus apareceu e ele disse: Moisés, eu quero usar você para libertar o meu povo, Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Aí a Bíblia diz que Moisés disse a Deus: se eis que eu for israelitas e lhe disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Esse verbo ser é um verbo que só Deus pode usar na sua propriedade, porque ontem ele foi, hoje ele é, amanhã ele será. Hoje eu estou pastor, ou sou pastor, mas amanhã talvez não serei pastor. Ontem, um tempo atrás, não era pastor, mas Jesus, ele era antes de todas as coisas, sempre ele foi e sempre será. Aí Moisés disse: qual é o teu nome, Senhor? Ele disse: diga que eu sou o que sou. E essa palavra eu sou, esse verbo ser, é um verbo que é usado para Deus. E Deus também se apresenta a João Batista, como apresentando para João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1:29, no dia seguinte João viu
Jesus caminhando em sua direção disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é Senhor, Ele é Salvador, Ele é dominador, Ele é o eu sou, Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que tira, irmão Augusto, tira, porque lá em Salmos diz que bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado e seu pecado é coberto. No Antigo Testamento o pecado ele era coberto, está o pecado, encobria, coberto. Mas veio Jesus como Cordeiro de Deus, Ele não encobre o pecado, Ele tira o pecado. Então o pecado nosso foi tirado, por isso que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Por isso que o Evangelho é poder de Deus para transformar qualquer pessoa. Deus é poderoso para transformar qualquer ser humano. Na igreja nós temos pessoas de vários tipos de pessoas. Isso é bom e é de Deus. Mas todos que aceitam e confessam Jesus, têm seus pecados perdoados. E Deus dá-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Para Pedro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 ao 16, a Bíblia diz que chegando-se a Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo. Ele não diz tu és profeta, mas tu és o Cristo. Porque só existe um Cristo, que é Jesus. Todos os líderes mundiais morreram e estão sepultados nas suas tumbas. Mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, não precisou nem de ter sepultura. Teve que alugar uma para ele emprestada, porque não valia a pena, só um final de semana. Ele disse: eu não preciso de sepultura para mim não, eu vou ficar só um final de semana, porque no terceiro dia, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo. Jesus está vivo para perdoar pecados, Ele está vivo para transformar a nossa vida, Ele está vivo para acompanhar o nosso coração. Jesus está vivo. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que em João, quando ele aparece no Apocalipse, que ele aparece, Jesus aparece a João. João teme. Aí Jesus fala assim: não temas, eu sou o Alfa, o Ômega. Quem sabe do alfabeto grego sabe o que eu estou dizendo. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto. Jesus estava dizendo assim: eu sou o primeiro, sou o último. A Bíblia diz em Provérbios que no princípio eu estava com Ele, com Deus, e era seu aluno. Jesus já estava com o Pai, porque Ele era Filho, e Ele era Deus, e permanece sendo Deus. E esse Jesus que te trouxe aqui hoje, é um Jesus que cuida de nós, e que tem aberto uma salvação grande para a nossa vida. Jesus está aqui hoje para salvar almas, para libertar pessoas, para lhe dar uma nova oportunidade, para você caminhar nessa presença do Pai, dizendo: Jesus é bom, Ele transformou a minha vida. Ele está aqui entre nós.